Oi gente, tudo bom? Eu sou a Letícia Gabriela, uma das mentoras de vocês, e eu vou estar dando nesse vídeo a segunda semana de LMF, que é vagina, tubos uterinos e ovário, certo? Bom, antes de começar, eu queria dar características gerais da maioria dos órgãos que vocês vão ver nesse segundo módulo, que são importantes para vocês analisarem histologicamente, ok? Bom, a maioria dos órgãos contidos nesse módulo são órgãos tubulares, ou seja, órgãos que contêm uma luz no meio dele. No primeiro módulo, a gente já viu alguns, como a traqueia e o esôfago, e nesse segundo módulo a gente vai aprofundar, além de estudar os órgãos dos sistemas reprodutores, certo? Bom, esses órgãos que têm uma luz no meio são chamados de órgãos tubulares, como eu já disse, e eles vão ter três camadas importantes para analisar: a camada mucosa, a muscular, a serosa ou adventícia. E onde elas estão localizadas? A gente sempre vai olhar da luz para fora do órgão, certo? Bom, e aí a camada que está voltada para a luz é chamada de camada mucosa. Essa camada contém o epitélio, mais o tecido conjuntivo frouxo, que é chamado de lâmina própria, porque a gente tem um órgão tubular aqui, um órgão que tem uma luz, então esse tecido conjuntivo frouxo que fica logo depois do epitélio tem um nome específico. Então, camada mucosa é o epitélio do órgão, mais uma lâmina própria, certo? Logo depois disso, a gente vai ter uma camada muscular, que ela vai ser feita de músculo liso. E esse músculo, por que é liso? Porque nenhum desses órgãos a gente vai conseguir contrair voluntariamente, então não tem como ser um músculo esquelético, certo? Logo depois, a gente vai ter uma camada que vai ser ou serosa ou adventícia. A camada serosa ela vai ser composta por um epitélio, que é chamado de mesotélio, é um epitélio simples pavimentoso, e um tecido conjuntivo submesotelial, certo? Já a adventícia, ela vai ser composta por tecido conjuntivo. Aqui, a partir desse segundo módulo, vocês não precisam mais denominar qual é o tipo de tecido conjuntivo. Então, nós temos um tecido conjuntivo, vasos, nervos e tecido adiposo unilocular, certo? E aí, como eu vou saber em que órgão vai ser uma serosa e que órgão vai ser uma adventícia? Você vai ter que saber a localização dele no seu corpo, certo? Se ele estiver dentro da cavidade abdominal, eu vou ter uma serosa. Se estiver fora da cavidade abdominal, vai ser uma adventícia, certo? Bom, agora que você já sabe as principais características dos órgãos tubulares, vamos para a primeira lâmina dessa semana, certo? A primeira lâmina que a gente vai ver é essa daqui, que é a lâmina da vagina, certo? Ela também é um órgão tubular e ela vai conter as três camadas que a gente mencionou anteriormente. Ela vai ter a mucosa, que vai ser composta pelo epitélio mais a lâmina própria, certo? A muscular, de músculo liso. E aqui, a gente tem que saber, olhando, a gente vai saber duas características, certo? Vocês podem perceber que ela tem muito adipócito, certo? Por ela ter muito adipócito e a gente saber que a vagina é um órgão que está fora da cavidade abdominal, a gente diz então que essa camada é adventícia, certo? Então, mucosa, muscular e adventícia. Aproximando então na camada mucosa, a gente vai perceber aqui o epitélio da vagina e a lâmina própria, certo? Qual é o epitélio da vagina? É um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado com acúmulo de glicogênio. Isso daqui que vocês estão vendo não é uma queratina, certo? Ela é o quê? É o glicogênio. Essa parte branquinha é o glicogênio que fica armazenado, que esse epitélio vai criando e vai armazenando. Para que esse glicogênio é importante? A vagina é uma área que ela vai sofrer atrito, principalmente nas relações sexuais, certo? Quando ela sofre esse atrito, o epitélio vai descamar. Até que nessa parte da lâmina dá para ver ele descamando, certo? Com essa descamação, o glicogênio vai ser liberado para a luz da vagina. E o que a gente vai ter nessa luz da vagina? A gente vai ter uma microbiota vaginal, ou seja, bactérias que elas são benéficas para o corpo da mulher, que estão na vagina. E essas bactérias vão fazer o quê? Elas vão pegar esse glicogênio liberado pelo epitélio e vão fazer fermentação lática. Na fermentação lática, a gente vai ter a liberação do ácido lático. Esse ácido lático vai manter o pH vaginal baixo, que é importante para a proteção da vagina contra patógenos, contra invasores, bactérias, vírus, etc. E também contra o espermatozoide, que muitos deles morrem já logo na vagina, certo? Então, a gente tem um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado com acúmulo de glicogênio e uma lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. Logo depois da camada mucosa, a gente vai ter a camada muscular, que vai ser constituída de músculo liso, porque a gente não consegue contrair a vagina voluntariamente, como eu já tinha dito no vídeo introdutório, que todos os órgãos ocos eles vão ter essa camada muscular de músculo liso. A partir do momento que a gente começa a ver esses adipócitos, esse tecido adiposo unilocular, já começa a camada adventícia, certo?
A camada adventícia, ela vai ser composta de tecido adiposo unilocular, certo? Tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, vasos e nervos, certo? Aqui onde eu estou apontando é um nervo, certo? Que pode ser localizado na lâmina. É um nervo e dentro dele nós vamos ter o corpos celulares de neurônio, inclusive, que é essa parte roxinha que eu estou apontando, certo? E vasos por todas as partes, porque é um tecido muito vascularizado, certo? É uma adventícia, porque, repetindo, está fora da cavidade abdominal, ok? Outra lâmina que nós vamos ver essa semana é a lâmina da tuba uterina. Vocês já viram na anatomia que a tuba é dividida em 4 partes: a parte uterina, o istmo, a ampola e o infundíbulo com fímbrias, certo? E essa região que a gente está vendo aqui na lâmina é a região da ampola, que é a região mais importante porque é onde vai ter a fecundação. A tuba também é um órgão oco, então ela vai ter as 3 camadas, uma mucosa, uma muscular e aqui vai ser uma serosa, porque a tuba está dentro da cavidade abdominal, certo? Aproximando aqui, tudo isso que vocês estão vendo mais escuro é a mucosa. A mucosa da ampola é uma mucosa pregueada, certo? Que forma esse labirinto. Qual a importância dessa mucosa ser pregueada? Bom, aqui é a ampola, como eu já disse, e é a região onde vai ter a fecundação. Eu preciso que o ócito encontre o espermatozoide. Para isso acontecer, quando o ócito sai lá do ovário, ele vai chegar aqui e ele vai começar a bater nesse epitélio, certo? Nessa mucosa pregueada, fazendo com que a velocidade dele diminua e a possibilidade dele encontrar esse espermatozoide seja muito alta, certo? Então, o papel dessa mucosa ser pregueada é facilitar o encontro do espermatozoide com o ócito, ok? Aproximando aqui, a gente vai ver o epitélio dessa mucosa, né? Que vai ser o epitélio que a gente diz um bizu, que é o epitélio dos 4 S's. Não é tudo escrito com S, mas é um bizu para vocês lembrarem. É o epitélio simples cilíndrico, ciliado, secretor, certo? Ele vai ter aqui os seus cílios para facilitar essa movimentação do ócito e as secreções que vão nutrir tanto o ócito quanto o espermatozoide, certo? Que dá para vocês verem algumas partes de secreções aqui na lâmina, como eu estou apontando. E embaixo desse epitélio nós vamos ter a lâmina própria. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é lâmina própria, certo? E aqui mais escuro o epitélio. Então, uma mucosa pregueada. Diferentemente da vagina, que a muscular vinha logo depois da mucosa, aqui não, certo? A gente vai ter uma musculatura bem delgada, uma camada muscular bem delgada de músculo liso aqui fora, tá vendo? Não é tão grudada com a mucosa. E tudo isso em volta branco é a camada serosa. Como está dentro da cavidade abdominal, nós vamos ter uma serosa que é composta pelo mesotélio, que é um epitélio simples pavimentoso, e o tecido conjuntivo submesotelial. Outra coisa importante para vocês saberem na tuba é onde a musculatura é mais espessa e onde o epitélio é mais secretor ou mais ciliado, certo? A pars uterina e o istmo vão ter um epitélio mais secretor e menos ciliado. Já a musculatura vai ser mais espessa, ok? Aí, a ampola e o infundíbulo vão ter um epitélio mais ciliado, menos secretor e uma musculatura menos espessa. Por que dessas diferenças? Na pars uterina e no istmo são as regiões de onde o ócito já vem do ovário, ele chega imediatamente ali nessas regiões. E eu preciso que esse ócito chegue na ampola para eu ter a fecundação. Então, a musculatura é mais espessa exatamente para ter essa força de contração involuntária, né, no caso, porque é músculo liso, para chegar rápido na ampola. E o epitélio é mais secretor, porque durante esse caminho ele vai sendo nutrido. O ósseo, no caso, vai sendo mais nutrido. Já na ampola e no fundíbulo, o epitélio é mais ciliado e a musculatura é menos espessa, exatamente porque eu preciso desse encontro com o espermatozoide. Então, eu não posso ter uma musculatura grande, porque a movimentação aqui na luz do órgão tem que ser baixa, certo? E o epitélio é mais ciliado para eu ter a movimentação do ósseo para encontrar o espermatozoide. Bom, a última lâmina que a gente vai avaliar essa semana é a lâmina do ovário. Antes de começar a falar do ovário em si, eu quero só mostrar para vocês essa estrutura aqui na esquerda, que é a parte das fímbrias, do infundíbulo com fímbrias da tuba uterina. Essa parte que vai ser responsável por pegar o ócito que vai ser formado aqui no ovário e encaminhar para a tuba, principalmente para a ampola, que é onde vai ter a fecundação, certo? Bom, o ovário ele vai ser dividido em 2 regiões. A região cortical, que é onde vai predominar os folículos, e a região medular, que é onde a gente vai ter tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, e vasos sanguíneos, certo? Bom, o ovário ele vai ser revestido por um epitélio, que vai variar de simples pavimentoso, aqui onde eu estou apontando, a simples cúbico, desse lado. Essa região da lâmina dá para ver bem direitinho a variação desse epitélio. Embaixo dele a gente vai ter um TCPD, que tem um nome específico, de túnica albugínea, certo?
Na parte mais externa do córtex, a gente vai começar a ver uns folículos, e esses são chamados de folículos primordiais. Ele vai ter 3 componentes importantes: o núcleo do oócito, citoplasma do oócito e essas células foliculares pavimentosas que vão recobrir o folículo, certo? O folículo, nesse momento aqui, vai conter um oócito primário na prófase 1, ok? É importante vocês saberem essas características. A partir de um momento, essas células foliculares pavimentosas vão começar a crescer, se reproduzir e vão virar uma camada granulosa. A partir desse momento, a gente tem o nome de folículo primário. Então, aqui, externamente, vai ser uma camada granulosa, que são células cúbicas, certo? Como a gente só tem uma camada, esse é um folículo primário unilaminar. Além disso, a gente vai ter a zona pelúcida, que vai ser composta por glicoproteínas ácidos sulfatadas, certo? Depois disso, a gente vai ter a diferenciação, certo, das especializações das células do estroma, que é todo esse tecido conjuntivo em volta do folículo. Vai se diferenciar em quê? Em teca interna e teca externa. Teca interna são essas células mais cúbicas perto do folículo. Já a teca externa são essas células pavimentosas do resto do estroma, certo? E qual a importância dessas células? A teca interna vai ter receptores de LH, certo? Esse LH que vai ser produzido lá nas células basófilas gonadotróficas da hipófise, certo? Da adenopófise especificamente. E aí, quando esse LH chega aqui e ativa esses receptores, a teca interna vai produzir andrógenos, certo? Só que esse androgênio ele precisa ser convertido em estrogênio para ter ação na mulher. E ela não consegue fazer isso, porque quem faz é a enzima aromatase. E aí o que acontece? Esses androgênios, eles vão para a camada granulosa. A camada granulosa tem receptores de FSH. Quando esse FSH, que também é produzido pelas células basófilas gonadotróficas da adenopófise, quando esse FSH chega aqui, ele vai ativar a formação da enzima aromatase na camada granulosa, certo? E aí essa enzima aromatase vai pegar o androgênio que vai ser liberado pela teca interna e vai produzir estrogênios a partir do androgênio, certo? Então, teca interna tem receptores de LH que quando recebem esse LH vão produzir androgênios que vão para a camada granulosa que pela enzima aromatase contida nela vai ser convertido em estrogênios, ok? Que vão agir na mulher. E aí essa camada granulosa ela vai começar a se estratificar. Quando ela se estratifica, aqui na lâmina não é o melhor para vocês verem, mas no ROS tem uma imagem muito boa de um folículo primário multilaminar, certo? O que é isso? É quando a camada granulosa se estratifica e fica grossa, fica grande, como está aqui na imagem, certo? E aí o que acontece? No meio dessa camada granulosa estratificada vai começar a aparecer uma cavidade, que a gente vai chamar de cavidade antral, que vai ser preenchida por um líquido, o antro, certo? E aqui, nesse folículo, dá para vocês verem bem a formação dessa cavidade desse antro. Bom, a partir desse momento, a gente vai ter um folículo secundário, certo? E a gente tem algumas características nele. Com a formação desse antro, a gente vai ter uma separação da camada granulosa, que uma parte vai ficar sendo camada granulosa mesmo, e outra parte vai ficar grudada no folículo. Essa camada que vai ficar grudada no folículo, a gente denomina ela de corona radiata ou coroa radiada. Não confundam, escrevam certinho, certo? Corona radiata ou coroa radiada. E aí, também a gente vai ter uma parte dessas células que vão ficar grudadas umas na outra aqui, onde eu estou apontando, que vai ser o chamado cúmulos óforos, certo? Então, no folículo secundário, a gente vai ter a formação da cavidade antral com o antro dentro, a formação da coroa radiada ou corona radiata e do cúmulos óforos. Além disso, também vamos ter teca interna e teca externa fazendo a mesma coisa do que no folículo primário, certo? E aí, esse antro ele vai começar a crescer em abundância, crescer muito, formando um folículo terciário, que essa é a diferença básica de um folículo secundário para um folículo terciário, a abundância do antro, porque os componentes vão ser o mesmo. Aqui a gente tem a corona radiata, o cúmulos óforos, a camada granulosa, teca interna e teca externa do mesmo jeito, e o antro em abundância, certo? Só que nesse momento aqui, a gente vai ter um ócito secundário na metáfase 2. Show? Bom, depois da formação de um folículo terciário, o ócito que está nele vai ser liberado, certo? Para haver a fecundação. Quando ele é liberado, vai ficar um espaço, uma cavidade, que vai ser preenchida por todas as células que vão estar em volta desse folículo. Então, a gente vai ter aqui
células da teca, células granulosas, da camada granulosa, que vão se diferenciar, certo? E formar esse corpo lúteo. O que é esse corpo lúteo? É uma glândula endócrina que vai ser temporária e ela vai ser responsável por secretar progesterona e estrógeno, que vai diretamente para o endométrio, que vai preparar ele para nidação, caso a fecundação ocorra, certo? Então, a gente vai ter a formação, então, aqui de um corpo lúteo, ok? Caso o ócito não seja fecundado, esse corpo lúteo ele vai começar a ser invadido por fibroblastos, que na verdade já vão estar aqui dentro, porque todo esse estroma tem muito fibroblasto, e esses fibroblastos vão começar a secretar colágeno. E aí vai formar uma cicatriz que a gente vai chamar de corpo albicans. Ele não tem função, é só uma cicatriz de células que morreram, certo? E dos fibroblastos que começaram a produzir muitas fibras colágenas. Além disso, é importante a gente apontar para essa estrutura aqui, porque alguns folículos eles morrem no meio do caminho, eles não são selecionados, eles não evoluem, e aí essa morte gera folículos atrésicos, que é isso que eu estou apontando aqui na lâmina, certo? Bom, gente, da segunda semana é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ou para qualquer monitor que eles vão estar aptos a responder, certo? Beijo e bons estudos.